Semana encerrada, bolsa para cima, dólar para baixo e aquele pibão de primeiro trimestre. Vamos fazer uma reflexão sobre essa semana, entrando aqui em junho de 2023? Bem-vindos ao canal O Baú do Trader, sou Paulo Bittencourt. Vamos fazer aqui uma análise bastante sucinta com relação à semana e alguns aspectos que eu quero comentar com vocês. Porque os números, se você espremer, se você realmente torturar, eles confessam o que você quiser. É uma frase antiga, não é minha, mas é uma frase que a gente usa aí no mercado. Pois bem, é, tivemos aí a boa notícia do PIB de primeiro trimestre de 1,9. Eu fiz o vídeo anterior ressaltando que eu conheço muito bem essa questão econométrica e a coisa que eu mais, ao longo da minha vida no mercado financeiro, é ver pessoas serem enganadas por números. Eu não acredito nos números. Não acredito nos números. Eu acredito realmente nas circunstâncias. Você pode ter uma métrica, pode ter um modelo. E como eu digo para vocês, que é muito, isso para mim é muito próximo pela questão da engenharia, da formação de engenheiro. Você tem um número, você calcula e tal, até que você chega num certo cálculo e você diz, não, mas esse número, quando eu comparo com a realidade, eu vou desconsiderar esse número. Tem algo estranho nesse número. Pode ter sido um efeito fora do comum, pode ter sido um erro de medição, então você tem que ir muitas vezes. Então, um PIB como esse, de 1,9 no primeiro trimestre, onde só no agronegócio teve uma variação de 21%, você tem que tomar cuidado. A métrica está correta, eles têm que usar exatamente a mesma metodologia, mas você tem que fazer uma crítica do número. Vocês acham que essa riqueza que vem do agronegócio passa para o resto da economia do Brasil? Sim ou não? Sim ou não? Mesmo na área de serviços, quando você abre o relatório do IBGE, você percebe que mesmo na área de serviços, o que cresceu em serviço, que foi 0,6, veio de atividades que contrataram serviços que estavam correlacionados com a questão do agronegócio. Então, não foi serviços para outros setores. Então, isso é muito preocupante, porque está havendo um desbalanceamento no Brasil. Um setor está pujante, como no agronegócio, tudo bem, joinha, joinha. Só que isso não vai passar para a questão de emprego, de crescimento, de capital fixo, né? Em outras áreas, máquinas, equipamentos e tal, em outros setores. Então, nós podemos ter, ao longo do segundo semestre, setores mergulhando num setor fortemente negativo. E aí você vai ter, claro, o agro se mantendo, ele é autossuficiente, ele não depende de governo, então ele vai seguir o caminho dele. Mas você usar o número simplesmente para balizar uma decisão sua do investimento que você vai fazer é muito arriscado. Vejam, por exemplo, a questão da, da, da taxa Selic. Eu já fiz um vídeo aqui também mostrando que a dívida pública atingiu 6 trilhões de reais. Imagina, com o custo da dívida atingindo aí mais de 11% ao ano, né, o custeio, se pegar a média ponderada de todos os títulos emitidos, e qual é o juro que o Tesouro tem que pagar, ele já está ali, com certeza, em torno de 11%. Então, sobre 6 trilhões, fazendo uma conta burra, que dá mais de 660 bilhões de reais só de juros que o país vai ter que desempenhar. Aí você tem, evidentemente, aquelas cavalgaduras, como hoje, né? O chefe do executivo vai lá e fala assim, não, é gasto, é a gente, sempre coloca nesse termo assim, a gente, né? A gente quem? A gente quem? Né? Eu não, mas quem é a gente? Mas assim, gasto é a gente pagar 13,75 de juros neste país para o sistema financeiro. Ele deve estar ouvindo muita socióloga lá na cabeça dele, falando besteira, né? O mercado financeiro, não é ele que impõe essa taxa. Essa taxa se chega a 3,75 em função exatamente do endividamento do governo. Eu não sou obrigado a comprar título público. Não sou obrigado. Posso comprar título, posso comprar ações, posso comprar títulos públicos, onde eu quiser, do Brasil e do mundo. Então, é mais uma daquelas falácias que é colocado aqui, aquelas bravatas de sempre, né? Que você não pode esperar outra coisa de um tipo desse, né?
Só que isso vai cansando, né? Vai cansando, vai ficando repetitivo. Aí você vai tendo um monte de papagaios, você fala assim, é preciso baixar os juros. É preciso baixar os juros. Já perceberam? Eles não apresentam conta nenhuma. Assim, é preciso baixar os juros até que número? Qual é o seu número? Está em 3,75. É 12? É 11? É 10,5? É 10? É 9,5? Qual é o número mágico? Se você colocar para aquilo ali, o emprego volta, aí tudo maravilhoso, o crescimento. Vocês já perceberam? Então vejam. Hoje a bravata é dizer que precisamos baixar os juros. Precisamos baixar os juros. Em algum momento, provavelmente no segundo semestre, o Banco Central vai sinalizar que ele vai começar a reduzir o juros. Para você, no seu cheque especial, vai resolver alguma coisa? Esse é o juro que você paga no cheque especial quando baixar a Selic? Você vai lá para o seu gerente e vai falar assim, olha, baixou a Selic, hein? De 13,75 ele baixou para 13. Mas o meu cheque especial nesse mês continua. O cara vai olhar, vai rir da sua cara. Você como empresário nas empresas do capital de giro, o cara vai reduzir? Não, porque esses juros é uma base e o que pega são os juros futuros e o cálculo do juro futuro. Então, que tem que cair. Então, não é porque o Banco Central, que às vezes vai descer a taxa de curto prazo, e o mercado financeiro vai ser obrigado simplesmente a baixar a taxa futura. Você não é obrigado a pegar o dinheiro emprestado. Não é obrigado. Não tem um revólver na cabeça e fala assim, pegue o empréstimo aqui. Não, não é obrigado. O cara pega porque ele precisa. E assim é o governo. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. De novo, eu digo assim, fujam de títulos de crédito, CRI, CRA, certo? Muita gente que está no agro, não necessariamente o cara vai ter um retorno positivo. Somente médias, pequenas empresas se endividaram bastante. Torço para que a colheita agora seja favorável, que de repente ele vai conseguir pagar a dívida que ele tem. Mas será que para a safra 2023/2024 ele vai conseguir captar uma quantia que seja razoável para a produção dele? O nível hoje de juro ainda continua bastante alto. E, de novo, não é o Banco Central baixando ali a taxa Selic, e na ponta, quando chegar agora, por exemplo, em setembro de 2023, o cara do agro, ele vai conseguir realmente um financiamento de um FIAGRO lá, que ele vai lá, ele vai conseguir com isso, né? Uma redução? Talvez ele consiga se for baseado em IPCA mais alguma coisa, então talvez era ali o quê? IPCA mais 6,50, talvez ele consiga o quê? IPCA mais 5,50, mas resolveu o problema dele? Resolveu? Faz uma enorme diferença para ele? IPCA mais 6,50 com IPCA mais 5,80 ou 5,70, alguma coisa assim? Então é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E os gastos, por enquanto, eles só estão aumentando. O governo só está aumentando o nível de gastos. Ele criou os 37 ministérios, lá tem mais 17 ministérios adicionais, já está tendo que fazer contingenciamento. Aí você tem lá a ministra do Planejamento falando aquelas besteiras, aquela bravata, tem que baixar o juro, vai baixar quanto? Já viu ela dizer quanto? Se cair até o final do ano para 12, vai mudar o quadro? E eu tenho os vídeos que eu mostrei aqui do Caged. Apesar dele ainda estar positivo, o que mata é você não perceber que o cenário está mudando. O cenário está mudando. E você, como empresário, como o cara que vai botar dinheiro, você pode estar botando dinheiro com o pé trocado. Porque o negócio ainda não ficou negativo, mas ele está piorando. E você vai lá e se endivida e põe o dinheiro contando com um crescimento que alguém falou para você. Você leu no jornal que o PIB foi 1,9. Será que no seu setor ele está crescendo? Faça essa reflexão. Faça essa reflexão no comércio. Você atua no varejo? Está crescendo o número de vendas, o número de pessoas que estão passando ali pela sua loja? Você está no setor industrial, está vendendo? Você está no setor de material de construção? Você está vendendo mais? Você vai ampliar o número de funcionários só porque você leu, porque o agro tá bombando? Vocês entendem que você tem que fazer uma análise focada no seu segmento e olhando para frente. Não é olhando a inflação para trás e não é olhando ainda um Caged positivo. Mas os próprios dados que o IBGE publica, vocês vejam que eu já mostrei os gráficos. Se você pega janeiro até abril de anos anteriores, o janeiro até abril agora, a criação de novos empregos é muito menor do que foi em anos de 2021 até agora.
Então, está havendo uma desaceleração. E na questão do agro, não é porque ele cresceu 21%, ele não vai crescer mais 20% no segundo trimestre. O boom do agro já vem exatamente nos 4 primeiros meses de cada ano. Depois ele estabiliza. Então isso significa que o crescimento sustentável dos outros setores tem que acontecer a partir do mês de maio, independente da questão do agro. O agro, ele vem na veia num momento muito pontual do ano, né. Se não houver um crescimento em outros setores, você vê, o juro continua alto, o varejo, o comércio não vai rolar. A indústria está trabalhando com ociosidade, está reduzindo, está simplesmente fazendo aquela operação de reposição e tal, não está fazendo nada. O crédito vai continuar inacessível em função dos eventos de crédito que ocorreram aí. Então, empresas tal, não vão ter crédito para expandir. Então, significa que esses outros setores vão puxar para baixo. Você pode até terminar o ano e dizer assim, o PIB de 2023 foi de 2%. Só que você vai ter 10 a 11 milhões de desempregados, vai ter vários setores em recessão, mas o número que vai ser apresentado ali, que é uma distorção que vem do agro, vai dizer que o PIB é de 2%. Não vai resolver o problema, não vai resolver. O crescimento da dívida pública em 10 anos, saiu um relatório do Banco Central também essa semana, ele aumentou 18% em 10 anos. Então, assim, tem alguma coisa errada no Brasil. Se está cada vez mais aumentando o endividamento, vocês vão ver que o endividamento em percentual do PIB está aumentando. O nosso PIB é patético. A gente tem uma população envelhecendo de mais de 200 milhões de habitantes. E você acha que é o agro que vai salvar todo mundo. Não vai. Não vai. Porque aquilo que é aferido de riqueza dividido por 200 milhões, se você considerar o ganho final líquido, é muito menor do que um país com menor população que está focado, por exemplo, em chips ou tecnologia, onde o valor agregado é muito maior. Então não é o valor que tem no agro que vai resolver o problema de 200 e tantos milhões de pessoas. Pode parecer muito, evidentemente, para as pessoas que estão usufruindo do agro, é muito interessante, é muito dinheiro, mas isso não resolve o resto do problema do Brasil. E o Brasil não tem que simplesmente ficar mamando na riqueza do agro. Não é isso que eu estou dizendo. Né? Ele tem que seguir o seu próprio caminho. Agora, não adianta você querer enganar as pessoas com um número falacioso de PIB e dizer, olha, mas foi lá, 40% veio do agro e tal. Você, cara, e aí? Resolveu o seu problema? Não resolveu o seu problema. Né? A conta de saúde, de educação, ela só aumenta. Ela só aumenta. E a dívida pública só aumenta, né? Porque se gasta muito mal, se tem todo aqueles conchavos e a dívida só vai aumentando. E aí vem me aparecer aqui o Babalu Chá, vem dizer que não, os gastos de educação, saúde, isso não é gasto, isso é investimento. De novo, é um eufemismo. Você pode chamar do que você quiser. Uma coisa é certa, vai bater na dívida pública de 6 trilhões. Você pode até continuar dizendo que é investimento e tal, mas você tem que pagar o juro dos 6 trilhões, ô figura, ô espertinho, tá certo? Você continua falando ali para aquele pessoalzinho levantando plaquinha e tal. Não, isso aqui não é gasto, é investimento. Mas no fim do mês você tem que pagar o juro, filho. Então, sinto muito, você pode chamar do que você quiser, carimba do que você quiser, tudo que você quiser por lá, investimento, 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 investimento. E no final do mês você tem que pagar aquilo de juro e tal. Tá certo? Então é isso que eu tinha aqui para vocês. Agradeço para quem acompanhou o vídeo até esse ponto. Se você quer fazer uma certa especulação de curtíssimo prazo, compre ali o BOVA11, dê essa surfada aí do Ibovespa, ele voltar para 120 mil, não é difícil, 125 mil, não é difícil, né? Mas não pense que é isso que vai ser sustentável quando a gente olha, por exemplo, para 2024. Não será, não será. E o mercado, que a gente chama função sem memória, ele sobe e tal agora e tal, deve embalado, porque o PIB, todo mundo, você liga nas corretoras, o cara fala, não, tá muito bem, o PIB deve atingir 2%, então você mergulha, põe lá um capital especulativo no BOVA11, faz a análise certinho, não deixa, faz lá
Né, eu falei: "Ó, a partir de certo patamar eu vou vender isso aqui, vou vender pelo menos, livrando, tiro o lucro e deixa só o capital investido, e não tenha apego simplesmente a essa posição. Não vai acreditar, tá certo? Vai acreditar nos que vocês vão ver aí, os espertochatos aí falando, isso, aquela coisa. Não, porque aí quando o juro começar a baixar e tal. Eu vou fazer uns vídeos mais pro final do ano, eu tenho certeza. O juro vai estar baixando e a economia estará afundando. E aí eu quero ver os espertochatos, falar assim, ué, é engraçado, né? O juro está baixando e a economia está piorando, né? Não, não é porque o juro precisa baixar mais, mas precisa baixar quanto? Precisa baixar quanto? O problema não é do juro, o problema é da confiança, né? A confiança que você tem de que vai ter mais consumidor, vai ter mais pedido e tal. O juro é apenas uma parte do problema, mas ele não resolve a questão da confiança na, na economia.